Saúde a igreja com a paz do Senhor. O irmão aqui falando, eu sou em Jesus, tem misericórdia de mim. Como a irmã Thaís disse, eu passei 15 dias chamando Jesus para chegar aqui comigo, porque não é fácil, né? E eu quero dizer aos irmãos que os irmãos orem por mim, porque eu não tenho nada, se o Senhor não mandar. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela confiança, pela coragem do nosso irmão Wellington e irmã Helena em me convidar. Eu digo que eles são muito corajosos. Mas Jesus é bom. E como eu sempre digo, eu não rejeito a oportunidade, nem que seja para dizer que Jesus é bom e ler um versículo e me sentar. Porque o que Deus tem feito em nossas vidas, se a gente fosse contar, era horas, era dias contando e não cansaria de contar e não terminaria do que Deus tem feito em nossas vidas. E o culto, Deus é muito maravilhoso. Eu comecei a prestar atenção à pregação da nossa irmã Thaís sobre chamar Jesus, né? É o hino que foi cantado sobre adoração. Que eu preparando, digo, Senhor, o que é que eu vou falar? Quando o irmão Elton me convidou, eu passei assim uns dias meio aflita. Eu digo, Senhor, eu estou tão enferrujada. Eu fiquei assim, perguntando ao Senhor o que eu ia falar. E quando eu cheguei aqui hoje, eu digo, Senhor, para me falar sobre isso mesmo. Porque sobre adoração, quero falar sobre adoração e sobre o louvor. Vou ler aqui em João, capítulo 4. Em João, capítulo 4, versículo 20 em diante, que diz assim: Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizem que em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. O 23 diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E quando a gente começa aqui a metar, que eu não vou ficar nesse texto aqui dessa mulher de Samaria, mas o que eu acho bonito aqui é que quando ela reconhece, né, o Senhor, que ela faz essa pergunta, o Senhor diz a ela que nem neste monte, nem em Jerusalém, mas o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. E quando a gente começa a estudar um pouco e a pesquisar sobre a adoração, como é que move? Porque a gente sabe que a gente vive num mundo físico e espiritual. A gente não só vive no mundo, material físico, mas a adoração, ela vai muito além do que a gente se ajoelhar nesses bancos ou de a gente abrir a nossa boca para louvar ao Senhor. A adoração, ela é muito mais do que isso. A adoração, ela é uma ação. Quando a gente, como crente, como filho de Deus, a gente se prostra, a gente louva para adorar o Senhor, o céu, ele entra em ação. O Senhor, ele se inclina e atende o nosso clamor. Através da oração também a gente entende que a oração não é só adorar, mas através da oração, o Senhor, ele nos dá força. Através da adoração, a gente tem mais intimidade com o Senhor. Através da adoração, a gente aprende a confiar no Senhor e a esperar nos projetos de Deus e nos planos do Senhor. E lá em Salmos, capítulo 22, versículo 3, vai dizer assim, que Deus habita no meio dos louvores. E ao decorrer destas passagens, que são muitas passagens que a gente não vai ler todas, mas é uma mensagem, assim, uma passagem muito poderosa, porque quando a gente louva ao Senhor, quando a gente se inclina a louvar ao Senhor, o Senhor, ele é entronizado em nosso meio. E quando a irmã Thaís estava falando, eu comecei a me lembrar, eu digo, meu Deus, parece assim que a mensagem vai seguindo, sim, o culto vai seguindo aquele curso, né? Quando o Senhor, ele está no meio assim do negócio, a gente vai vendo que tudo vai se encaixando. E o louvor, quando a gente abre a nossa boca para louvar ao Senhor,
a gente entroniza Deus em nosso meio. A gente chama o Senhor para perto de nós. É como quem diz, ó Senhor, eu estou passando uma grande dificuldade. Às vezes as lutas, as dificuldades, ela quer nos sufocar, nos abater. E a gente às vezes diz, Senhor, não tem para onde correr. Tem. Você se prostra, adora e louve ao Senhor. Você começa a louvar, adorar o nome dEle. E Ele chega. Você já ouviu alguém dizer, paz na guerra? Já ouviram, né? Que a gente escuta sempre. Eu mesmo passei por isso, a gente passa por isso. Quando a gente chama o Senhor, alguém olha assim e faz, eu não entendo. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que ela está tão tranquila? Como é que ele está tão tranquilo? É porque ele não entende que quando a gente adora, Deus ele é entronizado em nosso meio e a gente esquece os problemas e o centro é o Senhor. E quando Deus está no meio, o negócio é diferente. A Bíblia diz que Isaías, lá em Isaías capítulo 6, versículo 2 e 3, vai dizer que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele diz que os serafins voavam, os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E uns olhavam para o outro clamando, dizendo, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. E quando a gente começa a imaginar, os serafins adoraram, mas a glória veio para toda a terra. Quando você adora, você recebe algo mais. Não é só adorar. Quando você louva, Deus é entronizado em nosso meio. Mas quando você adora, você recebe algo mais. Os serafins adoravam a Deus. E a terra quem foi cheio da sua glória. E o salmista Davi, quando a gente começa a estudar, ele escreveu mais da metade dos salmos. E a gente começa a ver que ele entendia que Deus habitava no meio dos louvores. Que quando louvava, Deus era entronizado. E quando ele estava lá com Saul, que o espírito mau se apoderava de Saul, a Bíblia diz que ele começava a tocar. E Deus ali, quando Deus era entronizado, aquele espírito mau saía. E Deus era quem fazia, enchia todo o ambiente. Porque quando a gente louva, Deus ele é entronizado. Quando a gente louva, Deus é o centro. A gente esquece os problemas, esquece as dificuldades. Porque Deus agora quem é o centro daquela situação. E quando Deus chega, algo acontece. Eu quero ler aqui também, lá em Lucas, capítulo 4, versículos 5 e 8. A gente vai entender aqui que existem leis no mundo da adoração. Quando louva, Deus é entronizado. E quando você adora, você se prostra. Quando você adora alguém ou você se prostra a alguém, a um ser, no caso a nós, a Deus, a gente recebe algo mais. E é tão tal que lá aqui em Lucas, capítulo 4, versículo 5... Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deixa eu achar aqui Lucas. Perdi Lucas. Aleluia, louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Lá em Lucas capítulo 4, 5 e 6, vai mostrar quando Jesus foi levado a um pináculo do templo, né? E lá o diabo, ele conhece tanto esta lei da adoração, que quando você adora e você recebe algo mais, que ele apresentou a Jesus ali naquela visão, todos os reinos da terra. E ele olha para Jesus e diz assim, está vendo tudo isso aqui? Se te prostrares e adorares, e me adorares, tudo isto eu te dou. E o Senhor olhou para ele e disse assim, só ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. O diabo sabe que quando a gente se prostra, até ele sabe que esta lei no mundo espiritual existe, que quando se prostramos, recebendo algo mais de Deus. E ele é tão assim astuto, porque ele sabendo que o Senhor é criador, conhecedor, dono do céu, dono da terra, dono do mar, ele ainda chega com essa proposta para o Senhor.
Mas o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Só Ele é digno de toda adoração. Outro exemplo que nós vamos ver de adoração é do endemoniado gadareno. Está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 28. A adoração, a Bíblia diz que aquele endemoniado, ele se prostra quando vê Jesus. Mas tem 4 coisas que ele pediu a Jesus. Quem se prostra, recebe algo mais. E ele pediu a Jesus 4 coisas. Primeiro, não me atormentes. Segundo, não me lances no abismo. Terceiro, não me tires desta província. E quarto, deixa eu entrar nestes porcos. Aquele pedido, através daquela adoração daquele endemoniado, foi atendido pelo Senhor. O Senhor atendeu aquele pedido dele e ele entrou nos porcos, e aquela manada de porcos se acabou ali, né, dentro daquelas águas. Porque quando a gente adora, recebe algo mais de Deus. Vamos também ver lá em Lucas. Eu não estou achando o livro de Lucas. Aleluia, Jesus. Lá em Lucas, irmãos, capítulo 17, versículo 17, vai falar a cura de 10 leprosos. Diz assim, Lucas 17, 17. E prostrou-se com o rosto em terra e aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui fala a passagem desses 10 leprosos, que eles viram Jesus e eles pediram a Jesus. Ele não chegou e adorou, mas eles pediram ao Senhor. Diz assim, no capítulo 13, 17 e 13, diz assim, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-se de nós. E Jesus, quando vê aqueles 10 leprosos lá gritando, porque também os leprosos eles não podiam se aproximar, que pela lei eles tinham que ficar 1 metro, porque os leprosos naquela época, a cura era quase assim, só Jesus curando mesmo era difícil, mas dá a entender que alguém era curado, porque quando eles eram curados, eles tinham que se apresentar diante do sacerdote. Então dá a entender que tinha cura, eu acho que por um milagre, porque eu sei que quando eles eram leprosos, era quase como a morte, eles já se classificavam como morto, porque eles eram expulsos das suas famílias para ver em outro lugar separado. Mas quando aquele leproso vê Jesus, eles gritam, mestre, socorre, nos ajuda. E Jesus, quando vê, diz, vão se apresentar aos sacerdotes. E no caminho, aqueles 10 leprosos caminhando, eles viram que eles ficaram limpos. E quando aquele leproso, que a Bíblia faz questão de dizer que era samaritano, que ele começa a olhar e se vê assim limpo, eu comecei a viajar na história, ele falou, meu Deus, que coisa maravilhosa, até 1 minuto atrás eu achei que eu ia morrer, e agora eu estou limpo. E aquele samaritano, ele disse assim, eu vou ali adorar. Aleluia, porque quando você não tem esperança e Jesus chega na sua vida com um milagre, a gente pensa logo em adorar e agradecer ao Senhor, porque tem coisa em nossa vida que só quem faz é o Senhor. E a Bíblia diz que aquele leproso volta. E quando ele chega, ele se prostra, ele adora nos pés do Senhor. E o Senhor diz assim a ele, né? Não eram 10? Cadê? E só voltou você? E o interessante é aqui no capítulo 19. E disse-lhe Jesus, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Quem adora recebe algo mais. Aqueles 9 leprosos receberam a cura, mas este aqui recebeu cura e salvação, porque adorou. A Bíblia diz, quem adora recebe algo mais. Irmãos, e é muito maravilhoso. Quando a gente começa a louvar, quando a gente começa a adorar o Senhor, e a gente sente que o Senhor está bem pertinho de nós.
Por mais difícil que esteja a situação, por mais difícil que esteja o problema, por mais insolúvel que pareça, mas a gente nunca deve se desesperar, porque nós servimos a um Deus, que Ele é grande, que Ele é forte e poderoso, que está no céu, mas também está aqui no nosso meio. E a gente sabe quando a gente adora, que quando louva Ele se faz presente e algo acontece. Aleluia. Também, irmão, Jesus ia descendo do monte, depois de pregar o sermão da montanha. E sempre que Jesus andava, vinha uma grande multidão. E seguiam, era muita multidão. E outro leproso. Ele viu Jesus, mas esse ele não gritou. Ele está lá em Mateus, capítulo 8. Não, este gritou, adorou, Mateus. Mateus, capítulo 8, versículo 2 e 8. Diz assim: Ora, descendo ele do monte, grande multidão seguiram. E eis que o leproso, tentando se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Queres ficar limpo? E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Deus, Ele é muito poderoso. Este leproso, sem esperança também, tirado da sua família, mas quando ele viu Jesus, ele adorou. E a Bíblia diz, tem versão que diz que o Senhor, aqui diz, né, que o Senhor tocou um leproso que ninguém pode tocar, que ninguém pode chegar perto, porque a doença é contagiosa, irmão. A lepra é tão contagiosa, e naquele tempo mais ainda, que as pessoas morriam, faltando os pedaços, caiu a orelha, ela comia as pessoas. A pessoa viva era comida pelaquela doença, era uma coisa horrível. Mas Jesus, que é o dono da vida, Ele chega e para Ele não tem problema. Ele toca, Ele dá vida, Ele ressuscita o morto, cura da lepra, cura a doença, cura a depressão. Para o Senhor não tem nada difícil. E a adoração, irmão, quando entendemos, que eu já vou encerrar, mas eu ainda quero ler. Aqui em Lucas, não em Lucas, em Atos, capítulo 16, versículo 23. Aleluia, louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Irmãos, a gente não pode adorar o Senhor esperando receber algo. Mas quando a gente adora o Senhor, algo acontece. Aleluia, glória a Jesus. Eu vou ler aqui essa história, só 2 versículos, que vai falar de Paulo e Silas, sobre a adoração no louvor. Aqui em Atos, capítulo 16, versículo 23 e 24, diz assim: E depois lhe deram muitos açoites, e os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os mais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E abriram-se todas as portas e soltaram todas as cadeias. Irmãos, adorar na bonança é muito bom. Adorar quando a mesa está farta é uma maravilha. A gente adora com mais anos. Senhor, minha mesa está cheia. Glória a Deus, que coisa linda. Mas, irmãos, quando a gente começa a ver aqui a adoração desses 2 homens, porque foram chicoteados por causa do amor de Deus, porque pregavam a palavra. Não foi 40 chicotadas, aqui diz que foi muitas. E essas chicotadas, com certeza, dilaceravam, deixava todo machucado.
E quando manda guardar ele aqui, segundo alguns estudiosos, diz que esse cárcere interior era um lugar abaixo da prisão que era de tortura. Era um quarto escuro, eles só sentiam que os pés estavam amarrados no tronco. Não viam nada, era escuro, porque ali eles passavam a noite sendo torturados para de manhã ser executados. Mas quando Paulo e Silas estão ali, eu agora fico pensando eles conversando. Paulo, e aí, como é que está? Eu não estou vendo nada, mas como é que tu estás, Paulo? Eu estou aqui todo quebrado. E tu, Silas? Eu também, Paulo, eu não sei quem apoiou mais, se foi eu ou foi você. Mas estamos aqui, Paulo, mas a nossa boca, ela não está presa. A nossa alma, Paulo, ela não está em prisão. A nossa alma, Paulo, ela está livre. E servimos a um Deus que não importa onde a gente esteja, Paulo. A gente louva, a gente adora e Ele chega. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas louvavam ao Senhor. Porque eles sabiam que quando adoravam, Deus era entronizado. Eles sabiam que quando adoravam, Deus faz algo mais. Você recebe algo mais. E naquela noite a Bíblia diz que quando eles adoravam, houve um terremoto tão grande que aqueles alicerces tremeram, que todos os presos foram soltos. E a Bíblia diz que quando aquele carcereiro viu aquilo, ele disse, eu estou morto. Como eu vou explicar? E ele queria se matar. E ele disse, não faça isto. E aquele carcereiro disse, o que é que eu faço para ser salvo? E eles disseram, crer no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Porque quando a gente adora, acontece algo mais. Eles foram soltos, mas também ali chegou salvação para aquele carcereiro e toda a sua família. Então, nesta noite, que a gente possamos adorar, que a gente possamos agradecer o nome do Senhor. Nesta noite, adore, exalte e diga, Senhor, obrigado pela minha salvação. Senhor, obrigado porque o Senhor morreu por mim naquela cruz. Vá adorando ao Senhor nesta noite pela sua vida, porque Ele é o teu amigo, porque Ele é o teu pastor, porque Ele quem anda com você pelo caminho, Ele quem te acompanha nos momentos mais difíceis da sua vida. E nesta noite vá adorando ao Senhor. Diga, Senhor, obrigado porque Tu és Deus. Porque se não fosse o Senhor, nós nem aqui estaria nesta noite. Mas aprendemos, não vamos adorar Ele pelo que Ele pode fazer. Mas entenda que quando você adora, algo mais acontece. E nesta noite, vamos adorar. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque, irmãos, a gente foi feito e Deus colocou em nós uma essência da adoração. Porque lá no céu Ele recebe louvor desde a eternidade, como Isaías viu. Os anjos adoram ao Senhor, mas Ele nos criou para nós adorarmos o seu nome, louvar e engrandecer. E nesta noite que possamos, em meio à dificuldade, em meio à tribulação, não deixar o problema ser o centro da nossa vida. Não deixar as angústias tomar conta na nossa vida e dirigir a nossa vida. Porque às vezes, irmão, a luta é tão grande que a gente vê pessoas tirar a sua própria vida. Porque muitas vezes não conhece o Deus a quem nós servimos. Não teve esse privilégio de chamar Jesus, mas nós somos servos dele. Nós temos esse privilégio de quando já estamos passando por luta. Muitas vezes a gente quer se desesperar, mas quando nós lembramos e reconhecemos que só Ele é digno de adoração, de louvor, e que louvamos e que Ele é entronizado em nosso meio, a gente esquece os problemas, Ele fica de lado. E o Senhor, Ele é o centro de nossas vidas. E nesta noite, tenha certeza, não adore a Ele para receber, mas entenda que adorando,
Ele vai fazer algo mais por você. E nesta noite, que nós possamos a cada dia, se nós adoramos, adoramos ainda mais. Feito ele disse, que os verdadeiros, para aquela mulher cananeia, samaritana, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que possamos adorar com sinceridade, sem medo, porque Ele é o nosso Pai, é o nosso amigo. Nas horas que nós não temos ninguém, Ele chega, Ele é socorro bem presente, feito a nossa irmã Thaís falou aqui. E nós somos prova disso. Porque se cada um fosse contar o testemunho, ou o que tem passado, e quando o Senhor chega, e Ele se faz bonança, Ele se entroniza, e Ele chega, ia ser, irmãos, um ano não ia dar não, se cada um fosse contar o seu testemunho. E nós somos prova disso. Em meio à angústia, em meio ao desespero, o Senhor chega e é entronizado em nosso meio. E que nesta noite possamos adorar Ele com mais sinceridade, com mais confiança, sabendo que o Senhor, quando nós chamamos, não importa a situação, não importa o lugar, aonde nós estivermos, se nós prostarmos, se nós adorarmos, Ele vai chegar e tudo vai se resolver. Então, nesta noite, que o Senhor continue abençoando cada um. Amém.